programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até a sua casa informações de qualidade para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Com essa preocupação, hoje nós trazemos um assunto muito interessante, que é o luto. Tema que tem realmente adentrado nos lares, nas famílias. Quem não viveu, Quem não passou por essa triste realidade de enfrentar o luto, Hoje nós falaremos sobre isso, como enfrentar as dificuldades, como que a terapia pode ajudar relacionado a esse assunto. Para conversar sobre isso, hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga, psicodramatista Vânia Martins. Ela é especializanda em terapia familiar. Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio hoje, por poder compartilhar conosco os seus conhecimentos. Obrigada a você, Gabriela. Para a gente começar a falar, então, antes de entrar basicamente no tema que é o luto, o que é a terapia familiar sistêmica? Bem, então, a terapia familiar, cuja sua variação é conhecida também por terapia de casal ou terapia familiar sistêmica, em razão de que o seu nome surgiu do modelo sistêmico, é uma terapia voltada para terapia de casais e de família, onde o foco está nas relações familiares, de como essa família se constitui como membros, como família, como grupo. Então, na terapia familiar sistêmica, quando você atende um paciente e você observa esse paciente, você parte de um olhar do paciente, mas também do ambiente familiar onde ele está inserido. Então, quando alguém chega no consultório em que vai fazer atendimento em terapia familiar sistêmica, você vai olhar para o problema desse paciente e vai entender que ele está vindo não somente trazendo o seu problema individual, mas denunciando de uma certa forma uma fragilidade na estrutura familiar. Até porque nós sabemos, Gabriela, que a grande maioria dos problemas de relacionamento, das dificuldades de relacionamento consigo mesmo e com os outros, está muito relacionado às disfunções familiares, aos problemas familiares que constituem essa pessoa de uma forma geral. E como é que foi que surgiu essa terapia familiar? Porque, na verdade, a gente ouve falar muito de terapia somente da pessoa, Mas em família, como que surgiu tratar, assim, a família toda? Então, a terapia familiar sistêmica, ela surgiu em meados de 1950, nos Estados Unidos, e muitos fatores contribuíram para o surgimento dela nesse país e nessa época, porque era uma época de pós-guerra, dessa ocasião, e durante a pós-guerra houve uma expansão dos Estados Unidos, e a expansão dos Estados Unidos trouxe muitas transformações para aquele país, como a participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento da industrialização, o maior aumento de pessoas ao acesso à saúde. Com isso, foi uma época em que começou a surgir um otimismo com relação às famílias, E as famílias passaram a crescer, começou a surgir uma motivação de novo para a vida nesse movimento pós-guerra. E com isso, as pessoas passaram a acreditar muito em família, nas crenças familiares e entender e acreditar que família era o lugar da felicidade. Isso foi um dos fatores que auxiliou no surgimento da terapia familiar sistêmica. Uma outra coisa muito importante que auxiliou também foi um trabalho desenvolvido na ocasião com pacientes esquizofrênicos e delinquentes, em que os profissionais da área de saúde, atendendo esses pacientes, perceberam que o modelo tradicional de tratamento não estava naquela ocasião dando conta da melhora desse paciente. O paciente ficava hospitalizado, internado. Durante esse processo ele recebia as visitas das famílias e isso auxiliava ele naquele momento. Mas quando esse paciente saía dali e ele ia para sua casa,
ele rapidamente ele retrocedia. Então, os profissionais da área da saúde perceberam o quanto era importante esse paciente, que a gente chama de paciente identificado, porque é ele quem apresenta o sintoma, precisaria estar sendo acompanhado com aquela sua família junto, e para poder entender quais eram os níveis de relação e de interação dessa família com esse paciente. Então, para quem está em casa poder entender, né, existe essa abordagem que é algo novo, né? A pessoa trata primeiro a si, né? E quando a psicóloga, né, que a especialista em terapia familiar, ela acha necessário, ela chama as pessoas que estão envolvidas, né, na relação. Eu achei isso muito interessante, né, porque até então, eu sou enfermeira, todos sabem, mas a gente não conhece tudo, né, a gente conhece de tudo um pouco, mas não tudo. Eu nem imaginava que existia essa abordagem de chamar a mãe, de chamar pai, às vezes chamar o marido, chamar o filho. Avós, tios... Todos que fazem parte desse processo, né? Então é muito interessante você que está nos assistindo, né? Se você tem um problema, né? Ou se você tem um problema com o marido, com o filho, né? É muito interessante essa abordagem de não tratar somente você, porque às vezes tratar só um não resolve o problema realmente, né? O programa Estação Saúde agora vai para um intervalo, mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é o luto. Fique ligado com a gente.